Muito bom, muito boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Toledo, sou diretor aqui na Vertical Fintech, aqui da CAT. É um grande orgulho e um grande prazer receber a todos vocês aqui para o nosso FinTalks. É a nossa primeira edição, né, desses painéis, né, de negócios que a gente está trazendo para o ecossistema todo. Acontece a cada 3 meses. E esse aqui tem uma história muito bacana, porque o Luiz... Cadê o Luiz da Girotech? Aqui o Luiz. O Luiz, a Girotech, ela ainda não faz parte do ecossistema como uma associada da CAT, né? E ela viu assim, cara, como é que a gente se aproxima mais, né, dos negócios que acontecem dentro da CAT? E eu disse, pô, você já é associado? Ele falou, não. Eu disse, pô, a gente precisa criar um produto, precisa criar uma forma com que as empresas que tenham excelentes soluções e tratam a inovação financeira venham se conectar com o ecossistema e a gente criar um ambiente ainda mais rico, mais fértil. E assim nasce o FinTalks. Então, o FinTalks é um dos produtos da Vertical Fintech, assim como uma agenda que eu vou falar um pouquinho para vocês. E a gente está dentro aqui da CAT. Quem é associado à CAT? Só para a gente ter uma ideia aqui. Muito obrigado, sejam super bem-vindos, associados à CAT. Quem não é associado à CAT, sejam extremamente bem-vindos também. Assim, a casa nossa é aberta para todo o ecossistema. A CAT, bom, a associação já vai para quase 40 anos, né, de vida, e são mais de 1.850 empresas hoje associadas, né, de 11 verticais, entre elas a Fintech, mas também tem as verticais de varejo, de educação, de saúde, todas conectadas aqui, e empresas que vão desde o early stage até empresas que já estão escalando seus produtos. A CAT provê soluções para cada uma dessas fases. Então, ajudando empreendedores e ajudando empresas a se desenvolver cada vez mais aqui. Hoje, a gente tem não só fintechs, mas a gente também tem o setor varejista aqui com a gente tem indústria conosco, a gente tem fundos VCs também participando aqui da nossa conversa e todas outras empresas conectadas dentro desse ambiente. Então, aproveitem o networking, né, entre vocês e a gente vai ter, ao final, né, dos 2 talks que nós teremos, aqui em cima, subindo as escadarias aqui, tem um pedaço do lounge ali, onde a gente vai receber vocês com um happy hour de network. Vai ser a hora do shopping, vai ser a hora ali do pastelzinho, né, para a gente poder estender o que a gente vai conversar aqui sobre o conteúdo, né, já em conexões ali dentro. Qualquer assunto, evento que a gente faz dentro da CAT, a gente sempre olha para esses pilares, para 3 pilares. É um pilar de conexão, então propiciar esses momentos, né, de conexão entre empreendedores e empresas. Um pilar que a gente chama de visibilidade, que é para falar das soluções que acontecem dentro da CAT, dentro dos nossos associados e da empresa, né? E um pilar que a gente chama de conteúdo, que é justamente trazer conteúdo rico e útil aqui para dentro. O FinTalks tem esse propósito, a gente vai ter 2 painéis aqui para falar sobre isso. Mas dentro da agenda da Vertical Fintech, onde mais de 110 empresas hoje participam da Vertical Fintech, o meu vice-diretor ali, o Léo, me chamando a atenção, porque eu fico aqui, né, passeando, querendo falar com vocês, para ficar paradinho aqui na frente da câmera. Pode andar, mas não anda muito. Pois é, eu estou tentando não sair muito aqui da linha, né? Mas a gente, dentro da Vertical Fintech, são mais de 110 empresas, né, conectadas com o assunto da inovação financeira, e a gente tem agendas recorrentes. Então, além, né, do FinTalks, que começa hoje e se repetirá a cada 3 meses, a gente tem um grande evento anual chamado Fintech Trends, que inclusive a gente tem uma surpresa aqui para quem está aqui hoje, né, César? Para quem está aqui hoje, só hoje, né, aqui tem já o pré-lançamento, né, do Fintech Trends desse ano. Então, aqui é um desconto exclusivo para quem... Isso aqui só vai valer hoje, agora. Tá? Então, quem quiser já escanear e poder ter o lançamento aqui do nosso evento. É um evento anual, acontece dia 30 de outubro. Ele acontece das 8 da manhã até as 10 da noite, com convidados de todo o... Aqui eu preciso sair da frente do QR Code aqui, Léo. Senão a galera não consegue escanear. Mas o evento que acontece, então, o dia todo, com convidados, né, do Brasil inteiro, grandes empresas, né, espaço também para conexão, almoço executivo, happy hour também à noite. Ele vai das 8 da manhã às 22 horas, só que ele é bem grande, ele acontece ali no lounge. Vocês viram aqui na entrada, né? Quem veio a primeira vez aqui na CAT, tem um lounge grande aqui, parece uma arquibancada, né? Então, esse espaço que a gente utiliza ali. Mais ou menos evento para 350 pessoas, mais transmissão online. É hoje o maior evento de inovação financeira no sul do Brasil.
o Fintech Trends. Já passou a 3ª edição esse ano. Então fica aqui, mas eu quero, só sem estender muito essa nossa entrada, a gente vai ter então 2 painéis, né, de 30 minutos. O primeiro com a Girotech e a Magazord, falando das suas soluções e um case aplicado e direto quando a gente falar de produtos financeiros, soluções financeiras para o varejo. E no segundo painel, também de 30 minutos, a gente tem a presença da Cartular e da TAG IMF, que é uma registradora, também falando sobre produtos e inovação financeira. Ao final desses 2 painéis, a gente vai ter, tanto da Cartular como da Girotech, o que a gente chama aqui de pitch reverso, que é quando as empresas elas apresentam suas soluções, seus desafios, a sua visão de mundo, além do que a gente falar dentro do conteúdo, justamente para poder promover ainda mais a conexão entre vocês. Finalizando isso aí, que vai ser mais ou menos lá por volta de 8h10, 8h15, mais ou menos, o final, a gente finaliza e a gente sobe aqui para o chopp. Beleza? Vamos começar então? Eu quero chamar aqui ao palco, junto comigo, iniciando, o Jailson, por favor, CEO aqui da Magazord, para a gente bater um papo. Seja super bem-vindo. Tem um microfone aqui. E junto comigo da Girotech, o Ronaldo, por favor. Jason. Desculpa, Jason. Eu confundi, eu troquei a pronúncia do teu nome, cara. Tá, pode ser aqui, ótimo. Tudo bem. A gente está com 2 aqui, a gente vai revezando aqui, tá? Pode ser? Pode, claro. Muito bom. Tem opção? Não tem opção. Muito bom, mas, pessoal, a gente iniciando aqui então, a gente vai não só contar aqui o caos, né? Ou com esses caras aqui estão trazendo de novo para o mercado financeiro, a inovação financeira que eles estão trazendo, mas, acima de tudo, acho que uma conexão fantástica, né, de como que a gente traz segurança, como é que a gente traz eficiência, acima de tudo, né, nos processos internos, né, de um grande varejista, né, um grande negócio como a Magazord, né, em soluções e inovação financeira, junto com a Girotech. A gente costuma dizer que as fintechs, né, as soluções financeiras, elas estão cada vez mais próximas hoje do dia a dia de cada pessoa dentro do seu padrão de consumo e cada vez mais embutido dentro do processo. O que eu quero dizer? As finanças, a inovação financeira, vem trazendo cada vez mais facilidade a ponto de algumas vezes a gente nem perceber que por detrás daquela transação que você está executando existem uma série de ecossistemas ou outras soluções conectadas trazendo uma facilidade, segurança e eficiência no processo. Então aqui a gente vai discutir um pouco sobre essa história, né? Eu vou pedir aqui para o Jailson. Jason. Cara, eu vou conseguir pronunciar exatamente o nome até o final, me desculpe. Fica tranquilo, Jason. Ricardo. Para contar um pouquinho, Jason, quem é você, o que é a Magazord, conta um pouquinho a tua história e como é que você chegou aqui, por favor. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Eu sou o Jason, eu sou da 8ª geração de alemães que migraram para o Brasil logo depois da independência e se instalaram na colônia de São Pedro de Alcântara aqui. Hoje eu tive que fazer um rally para poder chegar aqui, porque a rodovia estava fechada. Eu sou filho de agricultor, né? Todas as 7 gerações anteriores eram da agricultura, mas quando chegou o meu momento não tinha mais terra, e aí eu tive que fazer outras coisas e acabei indo estudar administração, né? E buscar oportunidades de negócio dentro de tecnologia. Eu sou o CEO e sou o fundador da Magazord. Nós somos uma empresa de tecnologia para varejo, né, uma retail tech. A gente tem sede em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, e muito feliz de estar aqui com vocês e poder discutir um pouquinho sobre como a gente implementar produtos financeiros, né, no varejo. Muito bom, muito bem. Vocês já são associados da CAT? Sim. Pessoal, já está aqui conectado conosco. E eu vou só pedir uma licencinha para o Ronaldo aqui também se apresentar, falar um pouco da Girotech e nos contar um pouco a tua história, por favor. Boa. Bom, obrigado aí pela presença de todos. Espero que o conteúdo seja bem produtivo para vocês. Então, meu nome é Ronaldo.
Eu sou de Curitiba, né, sou formado em tecnologia pela Federal do Paraná. Minha posição na Girotech hoje é fundador e no LinkedIn é CEO, mas eu gosto de me posicionar como resolvedor de problemas, né? Então, sempre gostei muito dessa área de tecnologia e de fato resolver problemas complexos. A gente viu no mercado financeiro os problemas mais complexos possíveis, né, com alto risco de você resolver errado, então a gente se direcionou para lá. Eu tinha uma fábrica de software em Curitiba, né, a gente já atendia outras empresas. Já tinha como sócio o David, o René era um vesting nosso, que hoje é nosso sócio na Giro também, e a gente conheceu o Fabrício, que é meu quarto sócio aqui, em 2019, e o Fabrício é de mercado de capitais, né? Então ele trouxe essas dores das empresas não financeiras, né, empresas de economia real, que queriam entrar no mercado de crédito, né? Parece pouco tempo atrás, mas 18, 19, ainda era bastante complexo você integrar uma operação de crédito com um FDIC, né, ou uma securitizadora. Até hoje, né, muitos administradores só se conectam via KNAB, né, então é um negócio muito complexo. E ali ele trouxe, falou assim, cara, o mercado financeiro está mudando, né, hoje eu posso falar que já mudou. As operações de crédito não vão estar só nos bancos, né. Os bancos eles não são mais necessários, mas os produtos financeiros sim, né? E as empresas de economia real precisam de ajuda para conseguir montar essa estrutura. Hoje, diversas grandes empresas de capital aberto, a gente conversa com o CFO, ele não sabe o que é securitização, né? Então a gente tem avançado bastante aqui com a educação também de mercado, né? E mostrar que as empresas podem ser os novos bancos do futuro e conectar de fato o crédito dentro das transações que ele já tem no dia a dia, né? Então a gente já vê muito disso, né, de você estar comprando alguma coisa parcelada, por trás existe um contrato de crédito que você assinou via uma trilha de auditoria, está totalmente formalizado por uma instituição financeira, você está devendo lá no final para um veículo de securitização e você nem viu, né? Então você consegue hoje plugar produtos na hora que o teu cliente precisa de uma forma mais interessante. Então acho que hoje a gente veio aqui para compartilhar um pouquinho com o case real que é o da Magazord. Obrigado, Ronaldo. Muito, muito bacana. Durante a tarde, a gente estava gravando com o Ronaldo, inclusive, um podcast. Tem um canal nosso, né, da Vertical Fintech, que se chama Fintech Live On. Ele está no YouTube do canal da CAT, quem buscar ali tem vários episódios ali, diversos capítulos da inovação financeira, diversos convidados também no Spotify. E a gente estava conversando muito sobre hoje como que o cliente, né, está cada vez mais exigente, né, ou cada vez mais buscando facilidade, né, dentro de qualquer processo que a gente imaginar, né. A gente até brincou, né, poxa, talvez, bom, eu tive essa coisa, né, de talvez alguns aqui pela idade bem mais nova do que eu não tenham sofrido isso, mas antes eu pegava o táxi e pagava lá com o cartão de crédito, né, tinha que esperar a maquininha. Só dinheiro. Não tinha Uber na época, né, só dinheiro, não tinha troco, né, e pelo menos a primeira vez quando eu peguei um Uber, eu fiquei com medo, assim, né, porque eu fui sair do Uber e falei, poxa, e agora, né, é só sair? Né? Tipo, eu posso ir embora, o cara não vai me pegar na esquina, não vai passar o carro em cima porque eu não paguei, né? Eu lembro que eu perguntei pro motorista assim, obrigado, mas é só sair? Daí ele falou, tchau, pode sair. Mas não tem que apertar nada. Ele falou, não, tchau. Ele já queria pegar a próxima, né? E aí que a gente percebe que por detrás tem todos esses processos cada vez mais rápidos e eficientes, né? Em relação a isso, a gente estava falando isso um pouco, né? Sobre o tema. Mas eu queria voltar aqui pro Jason. Acertei? Ah, yes, Jason, muito bom. Pô, pessoal, eu acertei o nome do Jason aí, por favor, né? Jason, por favor, me conta um pouco mais da Magazord, assim, quais são os diferenciais, o que você tem de diferente lá, como é que é o teu produto, o que essa plataforma, né, que a gente ouve cada vez mais no nosso dia a dia tem de diferente? Legal, Ricardo. Lá nas paredes da Magazord, a gente tem um unicórnio desenhado lá, sabe? Uau. Né? A gente quer ser o primeiro unicórnio de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma característica, né? A gente constrói boas empresas, quando elas estão começando a ficar boas, elas são vendidas antes de virar uma grande empresa, né? Então, começa a ficar divertido, né? Alguém vai e leva, né? E a gente está dentro do segmento de e-commerce, um segmento que cresceu muito na pandemia, né? Arrefeceu um pouquinho, mas agora voltou a crescer. Hoje são quase 400 orders focados na nossa operação. A gente atende aproximadamente 3.000 empresas.
principalmente ajudando pequenas e médias indústrias a vender direto ao consumidor. O e-commerce como um todo, o varejo na internet, ele tem uma agenda muito grande de competição, né, por preço, por margem, e a gente acredita muito que são as indústrias que vão vencer esse processo de digitalização, né, de digitalização do varejo, especialmente em algumas categorias que a gente acredita que são as mais, em que isso é mais forte, né? A gente é muito focado em moda, né, nas categorias de moda e nas categorias de móveis. Então, dentro dessas verticais, a gente tem bastante profundidade. E falando um pouquinho de Magazord, ela é resultado de 15 anos de expertise em e-commerce. Nós começamos como uma operação de varejo, né, em que nós éramos a loja online, isso lá em 2010, quando ainda era quase tudo mato, no online ainda, né? E essa operação deu muito certo, né? Nós vendíamos celulares via internet, e em 2014 a gente começou a desenvolver o software para a nossa própria loja, que na época se chamava Cissa Magazine. Em 2014 nós éramos a maior operação de vendas de smartphones online, e o que nós usávamos não estava nos atendendo, então a gente resolveu contratar um time na época de 20 programadores para construir a nossa própria solução de software. E em 1 ano e meio mais ou menos ficou pronto. E aí, pessoal, né, sabe aquele negócio lá, né, quando Houston, we have a problem, né? Chegou a crise da Dilma, pessoal. E aí a gente quase quebrou, sabe? E para enfrentar a crise, a gente começou a vender o sistema que nós tínhamos criado para a nossa própria loja. E aí nasceu efetivamente o produto que chamava Magazord. A gente acabou oferecendo ele ao mercado, e a maneira como a gente tinha construído ele, que, né, verticaliza de cima e embaixo a operação de e-commerce, ela se mostrou muito eficiente, muito boa, né, onde os meus competidores normalmente vendem apenas um pedaço da aplicação, a gente atende a loja de cima e embaixo, desde a captura do pedido, processamento de financeiro, nota fiscal, até a entrega ao consumidor final. Então, esse all-inclusive de software para e-commerce realmente tem feito muita diferença, e é isso que tem feito a empresa crescer, né, a dígitos bastante relevantes nos últimos anos. Uau, que bacana assim que a gente sempre encontra, né, dentro aqui não é com o nosso ecossistema das reuniões, né, empreendedores que começam um negócio com um propósito, né, e de repente encontram um caminho que às vezes nem imaginou no começo. Não é lógico, né? A gente queria desenvolver o produto para nós. Uhum. E de repente tu acha um caminho, cara, que parece que abre a luz, assim, né? Os investidores aí gostam muito, né, quando chega nesse momento, né, que começa a escalar, começa a crescer, né? Isso é muito bom, mas eu quero saber como é que vocês se encontraram, né? Tipo, o que foi que rolou, né? Que Magazord e Girotech se encontraram dentro dessa história e virou o case que a gente quer conversar aqui, né? A gente acredita bastante que existe, começou mais ou menos lá por 2018, 2019, uma jornada de fintechização das companhias de software. Isso ficou muito intenso, né, nos últimos anos, e a gente vem seguindo essa esteira de fintechizar a Magazord. Hoje já uns 25% da nossa receita já vem da área financeira, né, de processamento de transações. E eu venho estudando muito que acho que a gente entrou numa outra era, né, a era da creditização das companhias de software. E é nessa era de creditizar uma empresa de software que a gente chegou até o trabalho da Gira. Eu acho que muita gente não sabe, mas Rio do Sul é um polo de tecnologia, né? Porque a gente conheceu a Tidas lá, que é um cliente nosso. Eles são um crediário para varejistas, então o varejo que não tem o crédito próprio pode fazer. E eles têm a tecnologia própria também, através da Tidas Tecnologia, que é o Edgar e o Jason, é outro. Não é esse aqui, é o outro. E
E também foi por conexão deles, né? Eles falaram assim, cara, o Edgar falou assim, tem um cara aqui de Rio do Sul que tem uma plataforminha aqui e mostrou lá a sede da Magazord e falou, ele tá querendo montar alguma coisa. E a gente começou as conversas, né, Jason? E eu acho que desde o começo, assim, o santo bateu, né? Eu acho que gosto muito de empreendedores, gente que toma risco, né, arrojado e chegou pra gente e falou assim, vamos fazer já, né? Mas eu falei, não, leva uns 3 meses. Não, vamos fazer mais rápido. Eu falei, mas é do teu lado que vai demorar. Não, meu lado não vai demorar, né? Então, a operação que a gente está fazendo com a Magazord é uma operação de antecipação de recebíveis de cartão. Deve ser a primeira de muitas aí, né? Então, a gente conversou bastante no começo para chegar num acordo legal, para a gente suportar isso, né? Montar um veículo em que a gente pudesse começar com essa operação de cartão e aos pouquinhos ir colocando outras operações, né? É o nosso foco hoje, ajudar principalmente empresas donas de ecossistema, então o varejo entra muito nisso, né, porque ela sempre tem um ecossistema grande, mas pode ser, né, uma plataforma, no nosso caso aqui com a Magalu, ela financia também o seller do marketplace, então todo o ecossistema que você controla tem oportunidade de crédito, né, e aí nosso papel é ajudar ele a conectar o seu capital com essas oportunidades, né. Eu acho que importante também que foi falado nessa jornada de fintechização, né, muita empresa foi lá e montou base, tem uma conta para o cliente, né? Mas no final das contas, a conta, se você não rentabiliza com produtos, ela é só custo, né? O cara ter a tua conta ali, ele não vai deixar dinheiro ali na tua conta para você ter o float bancário lá e ter uma receita, né? Então, muitas vezes a conta, o BAS, né, ele é só uma forma de conexão para você vender o crédito, né? E em muitos cenários o cliente chega, não, eu vou montar uma conta e colocar o crédito. Mas eu falei, por que você não faz só o crédito? Não, mas daí vai cair em qual conta? Na conta dele, né? Por que vai cair na tua conta? Não, é verdade, né? Eu não preciso do básico. Não precisa, é só o crédito, né? Então hoje está muito forte essa onda do CAS, né? Que é o Credit as a Service, e não necessariamente precisa de uma conta. Não estou dizendo também que em nenhum cenário a conta é legal. A conta é legal. Se você tem por exemplo, no caso da Magalu com o seller, ele usa obrigatoriamente a conta da Magalu Pay para cair tudo que ele vende. Aí beleza, eu travo ele ali no meu ecossistema, eu tenho o domicílio bancário desse cara que eu posso usar também como uma garantia para os créditos que eu concedo para esse cara, né? Então a conta ela tem o seu uso, mas no começo foi um uso demasiado, né? E acabava não se pagando, né? Então acho que a DOC agradeceu muito esse movimento, né? Eles venderam muita conta, mas os ecossistemas que não conseguiram criar produtos que bancassem esse custo, né, acabaram aí se desmanchando. Muito bom. Bom, seguindo um pouco contigo, Ronaldo, para a gente poder, acho que agora entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Assim, o Gerson falou muito para a gente, poxa, fintechizar, creditizar, né? Criar essas condições, esses instrumentos financeiros, a partir de uma relação que já existe da empresa, né, com o cliente, seja o cliente final, seja o seu fornecedor, a cadeia, esse tipo de coisa, né? Cara, isso é possível para qualquer tipo de empresa e existe quais preocupações, né, um varejista, um e-commerce, uma indústria, o que seja, precisa ter dentro disso para conseguir realmente agregar valor na operação dele, né, quando você faz essa jornada de criar produtos financeiros ou outros instrumentos financeiros dentro dessa operação, que normalmente é uma operação core. O varejo já nasce dando crédito, só que hoje ele dá o crédito dentro do varejo e paga muito imposto. Então, são operações que ele já conhece, que ele já domina e ele está entrando, né? Esse caso da indústria que eu falei, assim, é a indústria que vende para os seus mesmos clientes. Eu só estou colocando dentro de um veículo mais adequado para ele ter uma eficiência tributária, né? E ele poder plugar outras operações de crédito. Então é muito isso, né? Você olhar a operação em si, entender o risco que você está tomando e estudar, né? Não tem caminho fácil para nada nessa vida, né? Você tem que sentar, bunda na cadeira e entender um pouco mais sobre crédito. Foi o que a gente conversou bastante também com o Jason, né? Então, quero fazer o CDC lá. Falei, cara, vamos fazer uma operação um pouco mais segura, né? Então, antecipação de recebível de cartão, quem que deve? É o banco, né? Então, uma operação, risco quase zero, mas já vai aprender sobre securitizadora, já sabe a diferença do FDIC, quando vai precisar de uma CCB para fazer ali um crédito fumaça, que daí eu já corro um pouquinho mais de risco, né? Mas a Magazord, como dona do ecossistema, conhece. Ela tem lá o cara, sabe o quanto que ele está vendendo, sabe se o cliente está satisfeito ou não está. Então, ele tem um monte de informação ali que o banco fora não tem.
Então, isso para a gente é um player que, sim, pode criar um bom produto de crédito, porque ele tem mais informação, tem mais contato com o cliente do que o banco que está lá fora. Né? Eu entrar e fazer, vou fazer crédito PJ, capital de giro, mas eu não tenho nenhuma relação com o cara. Cara, você é melhor que o Itaú? Me diz como, né? Vou fazer crédito PF, mas que tal ser melhor que uma Crefisa? É difícil, né? Então, acho que é muito olhar para o ecossistema e olhar as melhores oportunidades. Começar na fruta baixa ali e depois ir avançando. Muito bom, muito bom. Jason, bom, tu já cantou um pouco o número aí, né? Tipo, quanto que isso te ajuda, né, nas receitas da Magazord. Mas o que você vê além dessas oportunidades de trabalhar, né, a creditização, a fintechização, o que for, né, porque eu tenho certeza que vai te ajudar cada vez mais no teu valuation e você atinge, né, o ponto de unicórnio, isso sem dúvida. Mas na tua visão ali, o que motiva ou o que dentro do teu negócio faz sentido trazer esses serviços, esses negócios para dentro do teu core, assim, do teu business? Os negócios de e-commerce, Ricardo, eles têm uma característica. Eles crescem, quando ele acerta a mão no produto, ele cresce bem rápido. E não dá tempo para ele criar score de crédito nos bancos, sabe? Né? E se ele fica... como a gente é focado em pequenas e médias, às vezes numa jornada de um ano o meu lojista sai de R$100 de faturamento por mês para 3 milhões. E aí ele não tem score de crédito para ele poder tomar crédito no mercado. Então, essa dor que geralmente há um vácuo, e é justamente nesse vácuo que a gente se propõe a ajudar, dado que eu consigo ver se o cliente, se o lojista está enviando os produtos, como que está o custo de marketing dele, como que está se a transportadora está entregando, porque às vezes ele envia, mas não está pagando a transportadora também não entrega. Então, a gente consegue ter bastante informação e apoiar ele para que ele possa ter acesso a crédito. A gente já vem fazendo isso já há uns 3 anos, mas em escala menor e vem aumentando, e a gente usa um FDIC de terceiro, um veículo de captura de um terceiro. E a gente estava na jornada de criar também o nosso próprio FDIC. E aí o cliente do Ronaldo, que é lá de Rio do Sul, falou, olha, a gente estava criando um FDIC com o Banco Master, mas não deu certo. Né? E aí, Era na época, não era na época. Daí ele disse assim, mas a gente está criando uma securitizadora que é muito mais barata e consegue ter muito mais eficiência tributária e, né, lógico, o custo com esse pessoal da Giro. Foi quando a gente começou a estudar, entender, né, e viu que tinha bastante oportunidade. Então, o nosso caso é poder ajudar as lojas que usam o Magazord a ter acesso a linhas de crédito um pouco mais acessíveis e, lógico, às vezes é ter acesso a crédito, porque eles estão em alguns momentos fora do score que os bancos querem tomar de risco, sabe? Ou seja, você não só entrega o operacional, né, do negócio, mas também ajuda o teu cliente a poder ter uma saúde financeira, a ter eficiência no processo, a ter eficiência financeira também dentro de todo o ciclo de venda. Então, né? Exatamente. A gente já faz isso também com outros produtos que o lojista online precisa comprar, né? Exemplo, transporte. A gente negocia, a gente processa mais ou menos 1 milhão de envios por mês. A gente junta todo esse volume de frete e leva para as transportadoras para negociar o frete melhor. Com processamento de pagamento, a gente também faz isso. Né? A gente brinca que a gente tem o clã da Magazord vai negociar com a transportadora e aí a gente consegue preços bem melhores. E nessa parte de crédito daí também acaba negociando em escala. Quando o lojista consegue ter essa eficiência, ele naturalmente vende mais e vira um círculo vicioso de crescimento, né? E um acaba puxando o outro, sabe? Veja, pessoal, uma coisa também que a gente sempre se depara, né, quando a gente começa a aprofundar as discussões, é que parece que um negócio ele deixa de ser inteiramente vertical, né?
Assim, poxa, poderia ser simplesmente uma operação, né, que trabalha o produto mercantil, né, e estou feliz com isso. Mas, mais do que isso, quando você vê do outro lado o cliente, poxa, como é que eu melhoro esse fluxo de venda, esse fluxo operacional? E às vezes isso está dentro de casa, né? Você pode conseguir criar soluções, né, que nascem em outros verticais, e soluções cross, que você começa a entregar para o teu cliente um ecossistema de soluções que ajudam ele a crescer, a você crescer também, e todo esse ecossistema em volta, porque imagino, né, vou devolver aqui para o Ronaldo depois, né, que quando a gente começa a falar desses produtos e toda essa construção, né, você precisa pensar em ecossistemas. Né? Então, Ronaldo, já vindo contigo, né, que outros produtos, né, além da antecipação, né, e aqui a gente, né, fez esse joguinho da securitização aqui dentro, né, e essa facilidade direta que, por exemplo, o Magazord agora oferece para os seus clientes, além da plataforma, né, toda a questão financeira, que outras visões, ou outros produtos, ou outras soluções, né, de inovação financeira podem estar dentro desse ecossistema, fazendo parte desse crescimento como um todo? Boa. Eu acho que antes de falar de produto, até complementando a anterior, a palavra que me vem à cabeça é sinergia, né? Então, muita gente pensa assim, pô, vou começar uma operação de crédito, vou ganhar com juros, né? Mas muitas vezes não é esse o principal ganho, né? Então tem muito varejista que monta a operação de crédito porque o banco que está financiando lá dentro não aprova o cliente dele lá na ponta, então ele não vende, né? Então recentemente a C&A, né, tirou o Bradesco da operação e voltou para dentro de casa. Não necessariamente porque ela só queria ganhar a taxa de juros, não, ela queria vender mais, né? E eu conheço meu cliente, eu consigo fazer análise, né? O mercado está avançando, hoje a gente tem Open Finance, tem diversas outras ferramentas para melhorar esse score de crédito. Então, o produto financeiro, o produto de crédito, ele entra no ecossistema para ter as suas receitas, logicamente, mas para também potencializar o negócio. Então, quem lembra aí do Mercado Livre antes do Mercado Pago, né? Um baita ecossistema de sellers e buyers ali, né? E você transacionando. Da onde que era a receita? Pô, eu tenho que cobrar de quem vende. Pô, deve o LX, que não cobra nada, mas, pô, como é que esse cara rentabiliza? Cara, já que eu estou vendendo ele, por que eu não processo o pagamento, né? Começaram a processar o pagamento. Pô, já que eu processo o pagamento desse cara, por que eu não dou crédito para o cara que vende para ele vender mais? O cara que é bom lá, que eu vejo que ele entrega bem. Pô, legal. Por que eu não faço crédito também agora para o cliente? Porque eu sei que ele compra direto, ele já abriu as informações aqui. E o que tudo isso potencializa, né? Eu crio uma nova vertical aqui de receitas que me faz falar assim, vendedor, você não precisa me pagar FII aqui para anunciar. Anuncia tudo o que você quiser, porque eu vou ganhar no processamento, né? Então, acho que essa fintechização até das plataformas e ARPs, né? Fora do Brasil, isso aí tá bem forte também. Tipo um SAP, similar a um TOTUS aqui, né? Nosso nacional. Os RPs estão olhando para esses ecossistemas empresariais e o primeiro lugar onde a empresa vai ver uma oferta de crédito, o melhor lugar é estar dentro do RP, né? Então, TOTUS fez parceria lá com o Itaú, a Senior fez com o BTG, né? Então, para ter essa sinergia, falar assim, opa, eu estou vendo aqui que esse cara aqui está precisando de capital de giro, mas é uma empresa boa, né? Então, a primeira oferta veio assim, cara, esse aqui está aqui dentro do RP já conectado, papum, caiu, está tudo ali dentro, né? Então, a tendência é que o RP também, né, ele comece a competir para ter o cliente, para poder ofertar o serviço financeiro. Então, com isso, ele pode baixar a mensalidade. E uma coisa que a gente falou muito hoje, né, a gente fala para o varejista, mas eu falo para qualquer mercado que esteja se bancarizando, né? Se você não faz, o teu concorrente está fazendo. E esse concorrente vai fazer isso, né? Ele vai focar na receita financeira e ele vai reduzir a margem no negócio principal. Então, o RP vai reduzir mensalidade para ganhar no financeiro, o varejo vai reduzir margem para ganhar no financeiro, né? A gente tem um varejista cliente nosso, eles têm mais de 200 lojas, eles dão negativo no mercantil, mas eles ganham no financeiro, né? Então, pense você num varejista que não financia o teu cliente, você vai ter que vender numa margem interessante, vai ser mais caro que o outro, mas no outro lá ele ganha no financiamento, no parcelamento, né? Então, acho que olhar para serviços financeiros, olhar para a bancarização de negócios, né, é olhar para o potencial total que o teu negócio tem, somado, né, o teu negócio principal com o braço financeiro, o negócio financeiro que vai estar fomentando. E é um ciclo, né? Então, o braço financeiro dá crédito para o cara consumir e ele consome para financiar, né? Então, isso vai se retroalimentando
e dependendo do cenário de mercado, você pode potencializar um ou outro, né? Então, eu vou dar mais crédito porque eu estou com o estoque parado aqui, mesmo que eu perca um pouquinho mais, mas eu vou vender e vou desovar esse estoque, né? Isso acontece muito com supermercados, né? Então, às vezes está num momento ruim para algum produto, ele libera crédito para a galera no cartão, lá para a galera comprar, potencializado naquele produto, fala, ó, vem para cá, o arroz hoje está metade do preço, vende, compra outras coisas, faz crédito, toma um pouquinho mais de inadimplência, mas vendeu o produto, né? Então, acho que o braço financeiro é isso, né? Ele vem para ser como uma ferramenta e potencializar o negócio como um todo, não somente gerar receita de juros aí para o acionista. Poxa, eu tô de olho naquele relógio ali, ó, 18 segundos para acabar. Só vi agora, graças a Deus. Assim, tá bom a conversa, não tá? Poxa. Segue. Assim, pois é, a gente vai ter o happy hour, então a gente vai seguir lá depois, né? Mas eu vou fugir o protocolo, eu queria fazer, se alguém tem alguma pergunta. Uma pergunta, a gente passa pro segundo painel. Alguém? Não? O pessoal já tá, então... Beleza, então... Queria agradecer, Ronaldo. Obrigado, né, por contar um pouquinho sobre a Girotech. Esse primeiro... Ele só deu um arranhãozinho, tá, galera? Tem conteúdo pra caceta aqui. Né? Assunto muito bacana. Aproveitem depois do happy hour. Gerson, muito obrigado também, né, pelo case. Tenho certeza, né, que logo, logo nós veremos aí o unicórnio, né, aparecendo em Santa Catarina e certamente contigo aí. Muito obrigado por estar conosco também. E eu deixo essas duas feras para vocês aí depois conversarem no nosso happy hour depois, ok? Só fazer um aviso aqui, Ricardo. Eu não entrei muito na parte técnica do que é a bancarização, o que é a securitização. A gente sabe que são temas complexos e que o mercado tem bastante dúvida, né, desconhecimento. Então, desde janeiro, a gente está com uma frente muito forte de conteúdo. Então, nosso canal de YouTube... Ele é 100% focado em... Tem uns CTAs ali que o marketing manda eu fazer, né? Mas 100% focado em conteúdo mesmo para gerar educação para o mercado. E a gente liberou agora, recentemente, um mini curso sobre shadow banking, né? Que é toda essa operação de banco fora de banco, né? E ele começa com o que é uma operação de crédito, o que é um recebível, o que é a securitização e o que é a bancarização. Bem simples, videozinhos ali de até... 5 minutos, né? A prova de geração Z, dá para assistir tudo. E esse é zero comercial. Então, se alguém tiver interesse, pode usar as redes aí da ACAT ou falar com a gente libera um acesso para vocês. Eu só peço o feedback de vocês, porque é a primeira leva aí de pessoas que estão se educando pela nossa plataforma. Muito bom. Pessoal, salva de palmas, por favor. Obrigado. Bom, já na sequência eu vou deixar aqui vocês com o Léo, né, que vai conduzir o nosso segundo painel. Ô César, não solta o relógio ainda não, hein? Pessoal, boa noite outra vez. Obrigado pela presença de vocês. Uma das coisas que a gente aprende aqui na ACAT é que essas conexões que a gente faz geram muito conhecimento, né? E é muito interessante quando a gente conecta empresas de diversos lugares, né? Hoje a gente tem aqui Girotech Curitiba e os nossos novos 2 convidados que vão nos prestigiar aqui com muito conhecimento. Já vou aproveitar e fazer o convite. Pablo, por favor. Pablo é CEO da TAG IMF, está vindo de São Paulo visitar Florianópolis. Obrigado, Pablo. Obrigado. Legal. Vou também aproveitar e convidar o Adriano para estar aqui com a gente. O Adriano vem direto de São Carlos, né? O Adriano é fundador e CEO da Cartular. Então, obrigado, Adriano. Bom, e como eu ia dizendo, né, essa parte que a gente tem aqui do conhecimento é muito interessante, porque eu acredito que para as empresas e os empreendedores fazerem melhores negócios, nada melhor do que a gente aprender cada vez mais sobre o ambiente que a gente está inserido, né? E é super interessante quando a gente percebe a cadeia tecnológica e a cadeia produtiva de um determinado mercado, nosso mercado aqui de fintech, se construir. Vocês acabaram de receber uma série de conhecimentos aí do começo dessa cadeia, e aqui a gente vai poder explorar um pouco mais o avanço dessa cadeia para 2 outros setores complementares. Então, queria aproveitar,
Por favor, Pablo, se você quiser fazer uma breve apresentação sua aí, contar um pouco da história da TAG, fica à vontade, por favor. Claro, primeiro agradecer o convite, estar aqui. Eu sou o Pablo, CEO da TAG MF, uma infraestrutura de mercado que faz o registro de recebíveis de cartão, por enquanto. Minha carreira profissional sempre foi em infraestrutura de mercado, então eu vim de muitos anos da BMF Bovespa, B3, passando ali por oferta pública, clearing de câmbio, central depositária, mercado de balcão, dados, etc. E aí eu vim assumir aqui a TAG para o desafio aqui de democratizar o crédito, aumentar esse mercado aqui que a gente está falando. Legal. Bom, passar o microfone aqui para o Adriano, também fazer as suas apresentações, fica à vontade, por favor. A gente vai cruzar o microfone? Não, tá bom, gostei. Vamos lá. Boa noite a todos, muito prazer, meu nome é Adriano. Antes de abrir a minha fala, eu queria primeiro agradecer a receptividade que a gente teve aqui, eu e o Pablo, né, do pessoal aqui, o trabalho primoroso aí do César, do Fábio, para receber a gente, do Ricardo e do Léo aqui. Muito bem, a minha trajetória, como eu falei anteriormente, ela é pouco provável de estar aqui conversando com vocês. Eu jamais na minha vida pensei que um dia eu estaria dentro de um hub de inovação conversando sobre serviço financeiro, tecnologia, inovação, etc. e tal. Eu deveria estar dentro dos muros da universidade, fazendo pesquisa sobre formação de mercado. Mas aí a universidade me expulsou, e eu me expulsei, talvez, e eu vim parar aqui. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa grande inovação que está acontecendo no Brasil, que não aconteceu semana passada, nem no mês passado, mas é fruto de uma segurança jurídica que vem sendo construída pelo nosso Banco Central desde 2012, né, 2013 mais ou menos, e que redunda numa série de coisas. Procurem saber um pouquinho mais sobre a agenda BC+, que é bem antiga e que vale a pena ser estudada. Eu estudei, e por isso que eu estou conversando com vocês aqui, me metendo nessa fria tal de empreendedorismo, né? Legal. Bom, acho que eu vou começar com você, Pablo, para explicar um pouco para o pessoal o que é então uma registradora, como é que ela trabalha. Fica tranquilo que eu posso passar o meu microfone para ele também. Então, se você puder explicar para o pessoal que está aqui, tenta dar uma visão aí de como que a registradora trabalha. Tá, vou tentar dar uma visão simplificada aqui, rápida, né? Então, lembrando, né, a gente, acho que da conversa anterior aqui, a gente tem todas as credenciadoras ali, as maquininhas, né, todas que faz a transação do cartão. Né? Todos esses recebíveis, eles precisam ser gravados numa infraestrutura de mercado. Isso desde 2021, ali, depois que o Banco Central tirou a trava bancária dos cartões. Então, todas essas transações, esses recebíveis são gravados numa infraestrutura de mercado, que e a infraestrutura de mercado dá unicidade a esses recebíveis, dá segurança para eles poderem ser onerados pelos credores. Então, a transação acontece ali no estabelecimento comercial, pela maquininha. A maquininha tem que gravar isso numa registradora, né, grava na TAG, por exemplo. E os credores que querem fazer uma antecipação, querem dar crédito, querem fazer algum tipo de operação com esses recebíveis, utilizando esses recebíveis, eles precisam onerar isso, fazer esse contrato dentro da registradora. Legal. Eu vou passar o meu microfone para você. Obrigado. E como é que você, Adriano, com a Cartular, se conecta na TAG registradora? Bem, a nossa empresa, brincando um pouco com o nome, Cartular, né, a gente dá cartularidade a uma coisa que é digital. Então, a gente transforma algo que é etéreo e que foi regulado, que está lá registrado dentro de um grande cartório digital, como uma coisa material. Então a gente auxilia credores de todo quanto é tipo que vocês possam imaginar, e nós gostaríamos muito de ajudar mais varejistas a entrar nesse ecossistema pelo outro lado, pela outra porta. Ou seja, todos os varejistas estão de alguma forma inseridos nesse ecossistema por questão passiva, porque as suas credenciadoras, as suas subcredenciadoras, as suas máquinas e seus links de pagamento são obrigatoriamente, eles têm que fazer as suas confissões de dívidas a vocês. Então, uma vez que essa confissão de dívida esteja lá, ela é sua. E, portanto, a gente gostaria que vocês tivessem acesso a isso. E, por isso, vocês precisam procurar, obviamente,
meios, caminhos de conexão. Nós somos um desses caminhos de conexão. Legal. Pessoal, quem aqui usa maquininha de cartão de crédito no seu estabelecimento? Muito bom. E e-commerce? Quem faz transações de cartão de crédito aqui? Legal. A gente está cada dia mais usando, né, cartão de crédito e percebendo a evolução, né, que a gente gosta muito de trabalhar aqui, que é a democratização do uso do cartão de crédito, né? A gente sabe que tem mais pessoas com acesso a crédito, mais pessoas podendo usar o seu cartão para N compras, inclusive de diversos preços, né? E essa estrutura que a gente está conhecendo aqui é a estrutura que facilita que o varejo, ou que a indústria, ou que a sua loja, o seu e-commerce, possa receber esse cartão de crédito e usufruir do benefício desse pagamento seguro. Como é que funciona essa segurança, Pablo? Bom, primeiro começa já na própria maquininha, né? Na própria credenciadora, que tem vários mecanismos de segurança, né? que traz toda essa eficiência no mercado de cartão de crédito que a gente já conhece, né? Segundo lugar, depois esse recebível vem para a registradora, e a registradora tem a obrigação de dar a unicidade, dar o direcionamento correto do domicílio bancário, da liquidação dessas operações. Então, o que acontece quando você tem infraestrutura de mercado lidando com isso tudo? Primeiro, que você não tem recebível dobrado, você não usa ele em garantia dobrada, né? Isso é garantido pela registradora. Segundo, tem o correto direcionamento da liquidação. Então, quando tem um contrato que está antecipando, está fazendo algum crédito, uma garantia, a gente consegue direcionar isso para que o dinheiro vá para o lugar correto. Tá? Terceiro, acho que é terceiro aqui, é toda a tecnologia que se passa, onde a gente verifica todo mundo, para que a gente garanta todas essas questões de segurança, né? Então, a gente sabe quem é o credor, a gente sabe quem é o arranjo de pagamento, a gente cria toda essa unicidade, os valores, os cálculos e tudo isso para que não aconteça nenhuma falha nessas transações. Legal. Bom, uma das coisas que a gente estava conversando antes, pessoal, e a gente também estava gravando um podcast aqui antes do evento, é que cada vez mais a gente olha para a democratização não só do CPF ou do CNPJ com cartão de crédito, mas também dos varejistas e dos lojistas podendo oferecer crédito. Então, Adriano, acho que seria bem legal o pessoal entender como é que um dono de uma loja, ou de uma rede de lojas, ou mesmo de um e-commerce, como a gente viu aqui, tem essa capacidade de usar o seu fluxo de caixa, usar os seus recebíveis para fomentar a sua própria operação, ou eventualmente até montar disso um negócio para fomentar outras operações, né? Bem, eu diria que essa história é muito mais um grande Lego que precisa ser construído pelas empresas. E para isso ela precisa de vários conectores. Quando a gente fala de varejista, e aí a gente tem um case aqui incrível, né? Aqui falando do Jason, das Magazotti, que é nosso cliente, é cliente da Jurotec, é nosso cliente também, e cliente tag, né? Indiretamente, né? E diretamente, indiretamente, ou seja, como eu estou lhe dizendo, são diversos conectores. É fundamental para que ela olhe para dentro, como disse muito bem o Ronaldo, para dentro do seu ecossistema e descubra mecanismos que possam melhorar não só o relacionamento que existe ali dentro entre seus fornecedores, seus clientes, mas também o relacionamento que pode existir ali dentro com base no crédito, que é o principal oxigênio para que as empresas possam crescer. Crédito no Brasil é muito caro. Se ele puder ter o risco mitigado internamente dentro de um ecossistema que se conhece muito bem, é melhor ainda. E se for retroalimentado, é excepcional. Isso é possível, talvez com um único ativo financeiro. E é o ativo financeiro mais belo, mais plástico que existe no mercado brasileiro, que é o recebível de cartão. Ele já nasce do varejista. Ele é de propriedade do varejista. Ele pode utilizar da forma que ele convier. Imagine você utilizando os seus próprios recebíveis para retroalimentar a sua própria operação.
Pensem nisso todos os dias e vejam quanto a sua empresa pode ganhar com isso. Os seus fornecedores podem ganhar e os seus clientes podem ganhar com isso. Acho que é muito por aí. Bom, Deixa eu passar o microfone. na prática, a gente tem um varejista com uma maquininha lá no ponto de venda ou um e-commerce fazendo transações. Essas transações elas são registradas, né, em uma registradora, e esse ecossistema ele serve como fonte de informação para que essas empresas não só conheçam melhor os seus clientes, mas aproveitem desses dados para eventualmente montar operações de crédito. Exatamente. E aí a Cartular e a Girotech que estavam aqui com a gente também têm uma intimidade nessa relação. Você pode explicar para a gente como é que funciona essa... Claro, claro. Eu espero que eu consiga explicar corretamente sem cometer nenhum tropeço. Veja, quando uma empresa como a Magazord olha para dentro do seu ecossistema e tenta descobrir meios de melhorar não só a sua receita, mas melhorar também os relacionamentos que estão intrínsecos em toda a cadeia que ela opera, ela olhou e percebeu, olha, existe um ativo financeiro que está passeando aqui dentro e que por vezes desvai pelas minhas mãos e eu não consigo pegar, porque ele já está sendo apropriado por outrem. Então, quando a Magazord nos procurou através da Girotech, é porque ela estava pensando primeiro em como bancarizar ou tornar crédito, né, ou criar crédito dentro do seu ecossistema, me corrija se eu estiver errado, a crédito no seu ecossistema, e percebeu que o crédito talvez mais rápido de se acionar, mais seguro de se ter e mais simples de operar seria o recebível de cartão. Porque ele é, como eu já disse anteriormente, ele já é do varejo, ele é incompreensível, ele tem uma rota muito clara e o que ela precisa ser é apropriada pelo varejista. Então, o que a gente faz junto aqui? O Jason, ele tem lá os seus recebíveis, ele precisa conectar-se a uma infraestrutura de mercado, essa infraestrutura de mercado provê, através de nós, toda essa informação que ele precisa, garante que a transação seja fidedigna, dá unicidade da informação e, através da Girotech, se consegue fazer toda essa parte operacional e cuidar de toda essa parte de bancarização. Como eu disse anteriormente e no início, é um grande Lego que precisa ser construído de acordo com cada esteira da empresa. Ou seja, precisa conversar com a empresa, entender o seu negócio, entender o seu operacional, entender suas necessidades e construir um produto de crédito, incluindo, né, o ativo financeiro recebido de cartão, que se encaixe, fits. É basicamente isso. Legal. Bom, eu acho que um outro assunto que é interessante da gente tratar, né, nesse ecossistema é talvez desmistificar um pouco um conceito, né, ou pelo menos uma construção que a gente tem de longa data no Brasil, que é acreditar que transações realizadas em boleto ou hoje em dia em Pix são transações baratas ou mais baratas do que as transações de cartão de crédito, né? O Brasil tradicionalmente tem uma cultura de cartão de crédito muito recente, né? As pessoas, pelo menos até muito pouco tempo atrás, a gente sabe disso aqui, né, pessoal? Quem tinha acesso a crédito no cartão de crédito era uma faixa bastante pequena da população. Essa democratização do acesso ao cartão de crédito veio muito, né, com a onda das aberturas de fintechs. Então a gente tem aí inúmeros cases de sucesso que conseguiram popularizar, né, o uso e a possibilidade de uma pessoa de qualquer nível de renda aí ter um cartão de crédito. Mas ainda assim a gente tem uma cultura do boleto, né? Eu trabalho na área de educação e a gente, para a educação, até um pouquinho antes da pandemia, para não dizer durante a pandemia, só emitia boleto para os alunos pagarem as mensalidades dos seus cursos, né? Praticamente você não tinha transações de cartão de crédito sendo realizadas dentro de uma instituição de ensino. Então vejam só, né? Hoje a gente tem uma tranquilidade muito grande em comprar um produto de baixo ticket ou de alto ticket parcelado em 12 vezes no cartão, e lá na educação, até pouco tempo atrás, era só boleto, né?
Por que a gente ainda continua achando que essa é a melhor ferramenta para a gente faturar, mais barata e não o cartão de crédito? Como é que a gente muda esse pensamento, assim? Acho que, primeiro aqui, como você disse, né, os bancos digitais, as fintechs ajudaram muito isso daí, né? E eu acho que a gente está numa evolução aqui, junto com o Banco Central, de trazer essa questão de crédito, de criar novos ativos, né, que sejam registrados em infraestrutura de mercado. Isso tudo ajuda nesse aumento do crédito, né? Quando a gente fala de Pix, o Pix está afetando o cartão, de fato ele afeta o cartão de débito, né? Então a gente olha as estatísticas, tem diminuído as transações com débito, né? E aumentado o Pix. Mas o de crédito não, né? Então o crédito ainda é muito importante, segue sendo e está crescendo, né? E quando tem Você estava comentando até que esse ano a gente já tem um volume maior de transações de crédito do que o ano passado. Exato. Então, inteiro, assim, né? se você comparar com o ano passado, a gente já tem mais, né? Então, e isso daí também ajuda, quando a gente está falando dos recebíveis de cartão, tendo infraestrutura, tendo todo esse ecossistema aqui, ajuda muito no crédito, né? Então, esse estímulo aqui, que pode ser um pouco mais caro ali no começo da transação, né, na hora da compra e venda, a hora do crédito, ele acaba compensando. Certo. Porque é um ativo mais seguro, é um ativo que está regulado, que você consegue fazer a operação mais rápido, mais simples, como o Adriano falou. Então, isso traz, quando você faz toda a soma desse custo, ele sai mais barato do que você tentar ali pelo boleto, tentar fazer alguma operação de crédito com isso como lastro. Legal. Então, ainda que a transação que a gente tem do cartão eventualmente tenha um custo maior, na esteira do crédito a gente pode ter um custo menor nessa tomada do dinheiro. Além da segurança de que você vai receber o dinheiro, né? Agora, isso também não acontece por um acaso, né, Adriano? Porque, em geral, o lojista, o varejista, ou quem opera essas transações, ele geralmente está muito vinculado ao banco que ele tem uma conta corrente, né? Então, naturalmente, o relacionamento bancário está ali, né? Então, o cara, quando tem uma carteira de recebíveis em cartão, o primeiro pensamento quando ele precisa fazer uma antecipação ou tomar um crédito é ir no banco, né? Como é que isso muda nesse mundo da Cartular, assim? Como é que vocês atuam para que isso seja diferente, né? Eu diria que o mercado de arranjo de pagamentos, a gente precisa separar isso de maneira muito clara. Uma coisa é o mercado de arranjo de pagamentos, onde acontecem as vendas dos varejistas. O outro, que é um outro mundo, é o mundo de recebíveis de cartões. Eles se conectam por um único motivo, pela obrigatoriedade que as credenciadoras, as maquininhas, têm de diariamente fazerem, de novo, repito e repiso, a sua confissão de dívida unitária para todos os seus clientes. Então, respondendo a pergunta aqui do Léo, é basicamente assim: quando uma maquininha é colocada no balcão, é estabelecido um link de pagamento, junto com ele vem a promessa de cessão. Ele vai comprar aquilo ali, porque é muito bom. É muito bom. Ele conhece o cliente, ele vê a venda, ele compra, ele processa, ele já faz tudo. Agora, no momento em que existe esse registro numa infraestrutura como a TAG, essa confissão de dívida ela se torna pública. Então, outros podem acessar essa informação desde que esse varejista tenha essa autorização, ou dê essa autorização. Nós atuamos exatamente isso, ajudando o varejista a se conectar, plug and play, dentro dessas infraestruturas, da infraestrutura da TAG, para que ele possa ter essa visibilidade das informações. Bom, isso é um ponto só. Agora, onde que quebra esse elo? Onde essa corrente é frágil? Ela é frágil do seguinte motivo. Com a criação desse mercado de recebíveis de cartão, no momento em que um credor, seja ele qual for, interpõe alguma coisa ali dentro da registradora, ele tem primazia de recebimento sobre a operação da maquininha.
Por que isso acontece? Porque a maquininha ela tem uma promessa de cessão. Ela promete que vai comprar aquilo ali e você promete que vai ceder. Se você, antes dela, interpor qualquer operação, quer seja um gravame, uma troca de titularidade, qualquer coisa, você tem primazia sobre a operação. Então a cadeia ela é muito frágil nesse ponto, juridicamente falando, que é muito bom para o varejista, que tem uma relação muito, vamos dizer assim, eu diria, muito de pouco poder, né? Para não utilizar uma palavra mais sofisticada, de pouco poder. Legal. Ok, mas mais um pouco para a gente entender, né? Você, como cartular, está ajudando esse varejista a se conectar com a tag, né? Isso, exatamente. A gente faz essa conexão para que ele possa ter um acesso à infraestrutura de mercado plug and play. Ele não precisa ter aí uma equipe, homologar uma tecnologia para poder estar dentro desse ecossistema. Legal. E quando ele começa a ter um volume de transações razoável, ou quando ele começa a ter uma operação maior, ele pode também expandir o seu negócio oferecendo crédito para terceiros. Não, exatamente. Não. Pablo, além obviamente dos registros, né, que tem essa questão da segurança, né, a segurança de uma transação que é única, né? Você não tem a mesma transação duas vezes, né? E parece uma besteira isso, mas a gente sabe que quando a gente faz uma transação em boleto, ou talvez no Pix menos, mas o boleto, ele dá a possibilidade desse crédito ele ter mais de um destino, né? Na operação de cartão de crédito isso não acontece, assim. Não acontece, né? Até vou dar um passo atrás, né? Só para fazer todo o cenário. Quando entra um comprador no estabelecimento, passa o cartão, essa transação, vamos dizer, R$100, ela tem lá o vencimento de 30 dias. Legal. Isso daí é registrado na Anateg. Tá? Pode vir um credor que oferecendo para o estabelecimento, eu posso te antecipar, eu posso te dar algum tipo de crédito e eu vou usar como garantia, como lastro, os teus recebíveis. Para ele fazer este contrato com o estabelecimento comercial, ele cria um contrato lá na tag. Então ele onera aquele recebível de R$100 para 30 dias e ele muda o domicílio bancário. Na hora que ele faz isso, ele mudando o domicílio bancário, fala, daqui 30 dias esse R$100 vai cair na minha conta. E eu vou antecipar, eu vou conceder algum tipo de crédito para o estabelecimento. Como essa transação é única e a gente certifica isso, não tem como isso daqui estar duplicado. Sim. Mesmo que venha algum outro credor e queira pegar o mesmo recebível, isso daí tem uma prioridade secundária. Tá? Então, se eu coloquei como garantia, pode ter um outro ali pegando o mesmo recebível, mas com uma garantia secundária. Então, é isso que dá essa segurança de que, se você pegou o recebível que está livre, ele com certeza vai ser teu. E com certeza essa operação vai acontecer. Legal, e na prática isso tudo funciona automatizadamente, né? Se a transação, se o varejista tem uma conta em um banco como Itaú ou Bradesco, aquele crédito que iria cair naquela conta vai ser destinado automaticamente para um outro lugar. Exatamente. Então, todo esse ecossistema ele é conectado, né? Então, inclusive com o sistema de liquidação. Então, a credenciadora manda os recebíveis, a gente faz os contratos, as onerações em cima desses recebíveis com esses domicílios bancários direcionados voltam para os sistemas de liquidação e isso acontece lá. Legal. Adriano, você estava também comentando com a gente que hoje a gente está ouvindo muito falar sobre as diferentes instituições financeiras, né? Então a gente não tem mais só a figura do banco ou do agente bancário, a gente tem as instituições de pagamento, instituições de crédito. Você estava comentando que você não precisa necessariamente ser uma instituição de pagamento, né? Ou ter qualquer regulação
do Banco Central para poder oferecer crédito a partir desse mecanismo, né? Uma das prerrogativas legais desse ecossistema da convenção é que não impede que qualquer CNPJ, não independente de qualquer CNPJ existente, ele pode operar com recebível de cartão. Para que vocês tenham uma ideia, nos idos, lá no início das operações de 2021, não sei nem se o Pablo tem ideia disso, tinha MEI conectado na nossa infraestrutura, conectado à TAG, analisando o crédito. Vocês estão entendendo? MEI, lá do Ceará. O cara descobriu que ele conseguia enxergar aquilo e ele conseguia trabalhar crédito. Era o MEI. Então, se o MEI ele consegue operar com recebível de cartão, qualquer um de nós tem capacidade para operar. Não porque o MEI seja uma pessoa diferente ou inferior, ou qualquer isso. É porque é simples de operar. Não tem muita sofisticação, basta que a gente entenda como tudo isso funciona. A gente tem que descobrir que o recebível de cartão tem que ser descoberto pelos varejistas e também ser descoberto pelos credores. E se o varejista for ele mesmo o credor, melhor ainda, porque ele é um ecossistema fechado e que pode ser retroalimentado e melhor aproveitado. Mas qualquer empresa pode operar com recebível de cartão e deveria operar com recebível de cartão. Legal. Bom, a gente vem falando, né, nos últimos minutos aqui, muito até agora de cartão e de crédito, mas essa estrutura, né, e essa segurança, ela também está sendo pilar ou base para a gente poder avançar em outros mercados com essa mesma ideia de segurança e de registro de ativos financeiros. Acho que podia, para a gente ir encerrando, Pablo, dar uma visão, porque a gente ouve muito falar nos créditos performados, né? São esses que a gente vê do cartão de crédito 30 dias ou parcelado, a segurança que esses créditos têm. Mas essa estrutura ela não funciona só para oferecer crédito baseado num recebível de cartão, né? Ainda que você seja uma registradora essencialmente hoje para cartão, existe um avanço nesse mecanismo, né? Existe, né? Só fazendo um complemento aqui, né? Para cartão existe também o fumaça, né? Que é o não constituído. Então, também funciona dessa forma. Mas, como eu disse aqui anteriormente, o Banco Central, nessa agenda, ele tem colocado mais ativos para ser registrado, para ser mais regulado, né? E uma agenda importante que está acontecendo agora é a construção da duplicata escritural, né? No qual a TAG também está lá discutindo, né, a previsão de que entre duplicata escritural para 2026, né, comece em produção. Tem bastante discussão em cima disso e, basicamente, a duplicata escritural puxa vários temas, né, de escrituradora, do sacador, do sacado, do boleto dinâmico, que é uma conversa que está acontecendo, né, uma estrutura nova aqui que, basicamente, muda todo esse jogo, né? Ele facilita muito esse jogo porque na implementação do boleto dinâmico, você para de pagar alguém para você pagar o ativo. Então, quando você tem uma dívida, você tem lá uma nota fiscal, né, um documento fiscal que você lastreia e cria aquela duplicata, o meio de pagamento pode ser um boleto, né? É hoje que acontece na duplicata que tem. Né? Mais padrão, né? Com a escritural, vai existir também um boleto dinâmico. O que é o boleto dinâmico? Basicamente, você vai ter o boleto e esse dinamismo do boleto é que vai direcionar para onde tem que ser liquidado aquela dívida. Então, se a duplicata ela foi endossada, ela foi cedida, foi negociada para outro, não importa. O sacado, quando pagar, ele vai pagar a duplicata. Não importa para quem, por quê? Porque a registradora, a escrituradora, vai fazer esse direcionamento para que isso aconteça. De novo, vai trazer todas essas seguranças que eu falei aqui que acontece já em arranjo de pagamento, né, em cartões, porque é onde está sendo baseado, né? Então, o Banco Central e o mercado olhou muito para o que aconteceu na implementação de cartões. Estamos fazendo as evoluções e implementando isso agora para que aconteça em 2026. Muito legal. Bom, pessoal, a gente está chegando no finalzinho dessa meia hora. Diferente do Ricardo, eu
Vou aproveitar e já passar para o nosso pitch reverso, onde vocês vão poder entender um pouco mais das empresas aqui. E aí sim, muito legal se vocês puderem anotar as perguntas, tirar essas dúvidas aqui, enriquecer o nosso debate, tá? Queria agradecer outra vez a atenção de vocês todos. Obrigado, Adriano, pela participação. Obrigado por ter vindo visitar a gente aqui na ACAT. Pablo, obrigado também. Obrigado a vocês. É uma satisfação muito grande a gente receber vocês aqui com essa quantidade de conhecimentos, tá? Então, Ricardo, dando sequência aqui, Diego, da Giro. Diego, por favor, fica à vontade, né? Muito obrigado pela atenção. O palco é seu. Obrigado. Boa noite, pessoal. Me ajudem, eu preciso ficar entre as duas tomadas aqui, ó. Não posso sair desse limite. Boa noite, meu nome é Diego. Sou sócio da Girotech e responsável pela área comercial. Todo mundo tem bastante claro o que é um pitch reverso? Não, né? Nem eu. Ufa! Que alívio. Eu não sabia até uns 15 minutos atrás também. O Luiz tinha me dado uma ideia do contexto que a gente tinha que falar aqui, mas eu fui pesquisar agora o que é de fato um pitch reverso, né? E pitch reverso é um momento em que normalmente os investidores vão ao seu público, às startups, aos interessados, contar quais são seus interesses, o que eles estão buscando fazer como investimento, quais soluções eles estão buscando resolver. E aí aqui é o gancho para a gente falar um pouco da Girotech. Quais soluções a Girotech busca resolver, né? O Ronaldo já deu uma boa ideia aqui no painel junto com o Jason do que a gente faz entrega de solução para varejistas e para outras empresas. Mas contar rapidamente a história da Giro. A Giro não nasceu para fazer tudo o que ela faz hoje. A Giro nasceu em 2018 para ser uma plataforma de antecipação a fornecedores para empresas que queriam financiar os seus fornecedores com capital próprio. E a Giro, como não é um organismo morto, ela é um organismo vivo, ela vai ouvindo e lendo as oportunidades de mercado. Então, com o tempo, a gente abriu nossa SCD. Depois, com o tempo, a gente abriu a nossa securitizadora, regulada pela CVM. A gente tem também a Monetiza, que é uma gestora de FDICs. Mas, a gente, antes dessas partes reguladas, a gente nasceu tecnologia. Então, a gente, antes de tudo isso, é uma empresa de tecnologia que orquestra todas as pontas para fazer todo esse ecossistema funcionar. Ponto. Acabei aqui, parei, não falo mais o que a Giro faz como solução direta, o que ele entrega, o que o Jason está contratando da gente ali. O que eu queria trazer agora para vocês, num modelo de pitch reverso, né, ainda não está 100% claro para mim. Ô, Ricardo, depois você faz uma aula para a gente no que é pitch reverso, por favor. Tá? Para a gente estar mais confiante aqui nas próximas. Tá? Mas, como eu falei para vocês, a Giro é um organismo vivo. E hoje, com o passar do tempo, a gente descobre o que a gente faz e qual que é a nossa missão. O Ronaldo já falou aqui que uma das nossas missões é ajudar a trazer conteúdo educacional para o mercado sobre infraestrutura de crédito. O que é uma CCB, o que é uma securitizadora, o que é securitização, por que securitizador e não FDIC, por que FDIC e não securitizador e por aí vai. Só que a nossa missão, através de um rico ecossistema, ou seja, de empresas parceiras que não somente a nossa, é levar para o mercado uma solução completa de infraestrutura de crédito, mas também como consultoria. Não é raro a gente chegar num cliente que liga para a gente e fala, eu quero contratar a Girotech. E no final da conversa a gente fala, olha, você não precisa da Girotech. A sua solução, quem resolve é a Cartular, por exemplo. Então, olha, está aqui o telefone do Adriano da Cartular, seja feliz com ele, ele é o melhor do mercado e por aí vai. Então, a nossa missão é ter um ecossistema completo, um ecossistema amplo,
para que a gente possa entregar para os nossos clientes, para os nossos amigos, para o mercado como um todo, soluções de infra de crédito. Acho que o Ronaldo falou aqui mais cedo, ou a gente falou no podcast, sobre a C&A. Tem alguém do Bradesco aqui? Não, então o Bradesco não vai ficar chateado com a gente. A C&A tinha a operação dela com o Bradescard. A gente tem informação de que 2020 para 2021 a C&A estava aprovando entre 8% e 12% dos clientes que chegavam para pedir um crédito na sua loja. Isso, para quem tem varejo e concede crédito, sabe que é um absurdo. Mas o Bradesco não estava interessado em fazer a C&A vender mais. O Bradesco estava interessado em pegar os melhores clientes da C&A do ponto de vista de crédito, dar um crédito para ele através da C&A, depois trazer ele para dentro do Bradesco com seus outros produtos. Então aqui, quando a gente pega, por exemplo, vou falar de varejos aqui de Santa Catarina. Então quando a gente pega uma Cassol, por exemplo, que tem uma operação de cartão private label próprio, o que a Girotech entra e faz? A Girotech entra na operação da Cassol e fala, Cassol, deixa eu ver aonde que existe oportunidade de otimizar o seu resultado, otimizar o resultado da sua operação. Pode ser que mergulhando e analisando, fala, Cassol, parabéns, você está com, do nosso ponto de vista, com a operação totalmente otimizada, o seu resultado está onde ele deveria estar. Mas, eventualmente, a gente pode descobrir que a Cassol reconhece suas receitas dentro do varejo, por exemplo, ou dentro de uma administradora de cartão, ao invés de reconhecer dentro de uma securitizadora. E aí sim a gente consegue indicar soluções para que a Cassol, por exemplo, tenha aqui a sua otimização no resultado. A gente pode olhar um Angeloni também, que é um varejista da região, e falar, olha, você também faz uma operação de cartão de crédito com um banco, e você tem tamanho e tem clientes para internalizar isso. Então, deixe-nos ajudar a encontrar as melhores soluções. A gente pode olhar Estúdio Z também, por exemplo, que também é daqui da região. Estou falando o nome de todo mundo que está aqui, né? Estudei direitinho. Vê se tem mais alguém na lista lá, Ricardo, e me passa, que não estava escrito. Tá? E a gente pode olhar também e ver, olha, a Estúdio Z tem sua própria financeira, já tem seu próprio fundo, mas tem alguma dor na orquestração? Tem alguma questão aqui que não está fluindo direitinho, que a Girotech, o seu ecossistema pode ajudar? Funcionando perfeito. Olha que maravilha. Então depois dá uma aula para a gente aqui também. Bom, então no fundo, gente, no nosso pitch reverso, o que eu queria trazer para vocês a Girotech é uma empresa que tem algumas soluções, mas que mais do que ter algumas soluções para o varejo e para o mundo bancarizado, é uma empresa que busca ajudar o varejo e as empresas a otimizar a sua operação de crédito, a otimizar os resultados da sua operação de crédito com um amplo ecossistema que a gente tem. E dentro do nosso ecossistema, tem desde do originador ali, da plataforma, onde vai ter o input dos dados dos clientes, até a liquidação e cobrança, passando por todas as etapas. Não são todas as soluções da Girotech, mas são todas soluções homologadas pela Girotech e que a gente exige que tenha excelência para cuidar dos nossos clientes como a gente busca cuidar. Isso foi um pitch reverso, Ricardo? Não sei, foi, pessoal? Vocês compreenderam? Foi. Entenderam o modelo? Muito bom. Bom, gente, era um pouquinho disso que a gente queria contar. O Luiz falou, Diego, tem a apresentação que você montou e eu não usei. Tá? Aqui um pouquinho dos nossos clientes. Mas o último slide é que tem o meu contato. Fiquem à vontade. Uma alegria estar com vocês e até a próxima. Agora a gente vai colocar os nossos seguintes palestrantes aqui na arena do pitch reverso, né? Por favor. Quem vem do começo? Adriano? Nós vamos fazer junto, vamos fazer um jogral. Um jogral? Muito bom. Tá aqui. Depois vocês precisam dar nota, tá? No final vai ter uma avaliação que vocês vão dizer se vocês foram bem ou não, tá? Não faço ideia como é que funciona. Esse lado aqui, está automatizado. Por favor, fique à vontade.
Bem, vamos voltar aqui e fazer o nosso jabá? No meio, Vamos fazer um jabá aqui. Vamos segurar aqui. Tem. No meio das ser duas aqui. tomadas, porque senão a câmera não pega a gente. Vai falar um Então tá. pouquinho que a gente já falou um pouco, mas com imagens. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar um pouquinho desse grande Lego que é o Ecossistema Nacional de Recebíveis de Cartões, tá? Então a gente vai começar com a tag registradora. Então, como a gente já disse, né, a gente tem a registradora, que, por obrigação regulatória, tem as credenciadoras e as subcredenciadoras. Tá? Então, são as maquininhas que a gente vem falando. Isso daí é onde está o ambiente de registro de recebíveis de cartão. Conectadas as credenciadoras e as subcredenciadoras são os estabelecimentos comerciais. Tá? Então, isso daqui é uma parte, que é onde também já falamos aqui, a Magazord está conectada aqui com as credenciadoras que rodam todas as transações e registram na tag. Esse é o regulatório, ou seja, é aqui que nasce, na verdade, o mercado de recebíveis de cartão. A partir do momento em que as credenciadoras e né, Pablo, tenham por obrigação fazer esse registro aqui. Agora, isso fica parado, né? Isso é só Isso o aqui fica registro parado. dos recebíveis. Isso aqui fica parado. E aí, o mais absurdo, e a gente tem pessoas aqui da TAG que podem até me dar números mais precisos do que eu tenho aqui na minha cabeça, praticamente 50% de tudo que é registrado aqui não é consumido. Consumido no sentido objetivo da palavra. Consumido como crédito, consumido como garantia. Não é consumido. Morre. São mais de 50% dos recebíveis que não são onerados. Então, vamos acabar com uma mística aqui, ó, uma falsa verdade. Recebível de cartão, ou melhor dizendo, vendas em cartão, não são antecipadas por todo mundo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Ou seja, se 50% do que é registrado não é nem tocado, significa que tem muito mais registrado lá e que está sendo tocado. E lembrando, quando eu falo onerado aqui, não significa só antecipação, né? É garantia, é exceção. Tudo. É toda a parte do crédito. Então imagina, mais ou menos R$1 trilhão, né? Um pouco mais. Parado, sem utilização nenhuma, nem por essas pessoas aqui, e muito menos por uma montanha de segmentos que existem aqui, que provavelmente não estão aqui dentro, que é o pessoal do fomento comercial. Não mexe, não toca. Lamentável. Mas isso vai mudar. Por que isso vai mudar? Porque agora, aí vai fazer o jabá, né? Tem um agente de integração ali, entendeu? Tem uma pessoa aqui que vai tentar auxiliar esses tipos de empresas aqui. Fintechs, empresas não financeiras, a indústria do fomento comercial, marketplace de crédito, a se conectar com essas infraestruturas de maneira muito mais simplificada. Não é proibido entrar em contato direto com a registradora, não existe nenhum impeditivo de você contratar diretamente uma registradora, mas você precisa se homologar tecnologicamente. E a gente faz essa homologação mais rápida. É isso. Jason. E aí, vamos falar um pouquinho aí da tag. Vamos voltar lá no outro. Claro, né? hoje não. A gente fica aqui, porque acho que é legal aqui, de todos os credores, né? O Adriano já estava falando sobre isso, todos os credores, diferentes formas que os credores podem atuar nessa integração, né? Então, como o Adriano disse, todos esses credores, eles podem se conectar diretamente na tag. O agente de integração ajuda muito no tempo, na conexão, né? Então, como estava falando, né? A registradora é regulada pelo Banco Central. Quando o Banco Central tem alguma mudança, eu tenho que mudar o sistema. Se você estiver já com um agente de integração, esse agente de integração ele já muda isso mais rapidamente para que você esteja sempre podendo pegar todas as agendas, todos os dados, as informações para conseguir fazer o crédito. Pode seguir? E não é só isso, né, Pablo? Você tem que pegar, a gente tem que pensar o seguinte, uma vez que a pessoa está conectada aqui, tem a parte toda de interconexão que acontece aqui, que pode ser melhorada se você tiver alguém que faça essa filtragem, né? Tem outras coisas para fazer. Então, muito daquilo que eu já tinha falado aqui, né, na nossa conversa, mas
A gente registra as operações, a gente dá visibilidade, a gente dá essa confiança e a conformidade aqui dessa governança toda, dessa regulação toda, tá? O que isso significa? Então, quando alguém está integrado ali nesse ecossistema, as informações dos estabelecimentos comerciais, ela existe e vocês podem pegar, desde que tenham contato com o estabelecimento comercial. Então, existe a agenda que a gente chama. É na agenda que tem ali todos os recebíveis que aqueles estabelecimentos têm, quais são os vencimentos, quais são as bandeiras, credenciadoras e etc. Tá? Isso é muito importante, porque a gente consegue trazer produtos de dados, né? Então, acho que era o Ronaldo estava falando ali da questão do risco de crédito. Isso daqui, de novo, é crédito, tem risco. Como é que você calcula esse risco de crédito? Uma forma é estar lá com todos os seus clientes que você sabe como é que funciona. Outra forma é olhar para a infraestrutura de mercado, onde estão todas as transações de todos os estabelecimentos. Então você consegue formar dados e com um período longo para você poder calcular esse risco de crédito. Seja numa tendência, seja para ver chargeback, seja para ver como é que está andando aquele estabelecimento, né? Obviamente, na parte de cartões. Quando a gente fala um pouco, começa a entrar duplicatas e outros ativos, esse universo só vai engordando e melhorando esses dados para análise, né? E aí isso, vocês conseguem imaginar o que a gente consegue fazer mais, né? A infraestrutura vai estar lá só garantindo isso, mas vocês conseguem estimular esse mercado vendo crédito, calculando risco e achando cliente. Agora eu vou falar um pouquinho aqui da Cartular. Então, a Cartular faz basicamente 3 coisas. Ela conecta você, como o Pablo está falando aqui, a esse ecossistema, e a gente faz mais 2 coisinhas que é o plus a mais. O que é esse plus a mais? Uma coisa é você acessar esse ecossistema, outra coisa é você cuidar da gestão de tudo que passa ali por dentro. Ou seja, uma vez que o contrato foi lançado, uma vez que a operação foi feita e executada, ela tem uma duração, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada. E no final dela, você também precisa de uma outra coisa, que é conciliar esses valores. Isso é muito importante, porque uma coisa é você conciliar a venda, que aconteceu lá no estabelecimento comercial. Outra coisa é você conciliar ativos financeiros que são pagos de forma completamente diferente. Então, quando a gente fala da Cartular, a gente fala de uma empresa que tem como mote atender credores. A gente não é um marketplace de crédito, a gente não entra na operação, a gente tem parceiros de primeira monta ali que bancarizam essas operações, que criam uma estrutura de crédito para você, e o nosso papel é cuidar verticalmente, junto com a TAG, que as operações com recebíveis de cartão ocorram de maneira lisa para quem vai operar. Esse é o nosso mote. E a gente está trabalhando num case, né, Jason, para transformar isso numa esteira lisa de trabalho para Magazord. A Magazord vai ser o unicórnio de Santa Catarina e a gente vai estar junto com eles. Né? A TAG vai estar com eles, nós vamos estar com eles, a Girotech vai estar com eles, e todos nós vamos ter uma história boa para contar. Por quê? Porque a gente não cria produto, a gente permite que você crie o produto que você quiser. A gente não constrói e entrega o produto, a gente chama você para construir junto com você. O produto precisa caber na sua coisa. E a gente consegue adaptar as coisas conforme forem sendo necessárias, como o Pablo disse. Então isso é fundamental para que você cuide daquilo que é o mais importante, do seu cedente, cuidar da sua operação, do seu varejo, e deixar que isso a gente cuida por trás. E o suporte necessário. Basicamente é isso. Eu queria agradecer a luxuosa participação, inclusive, do Pablo. Né? A gente está dividindo o palco aqui. É a primeira vez que eu divido o palco com o Pablo. Para mim é uma satisfação, uma honra. E eu falo isso de boa fé, porque nós estamos nessas operações há mais de 5 anos. A gente apanha de tudo quanto é lado, literalmente falando. A gente apanha de tudo quanto é lado, porque a gente precisa provar todos os dias que o principal ativo do varejo precisa ser do varejo. A TAG é uma registradora vertical, nós somos verticais naquilo que a gente faz, a gente é especializado no que a gente faz, e a gente precisa todos os dias catequizar para poder fazer com que as pessoas acreditem que aquilo que lhe pertence deve ser apropriado.
e a gente vai fazer isso todos os dias, por muitos e muitos anos, se Deus permitir. Tá? Muito obrigado. Os contatos. Obrigado. Os contatos estão aqui. Vocês fiquem à vontade de entrar em contato com a gente pode discutir operação, a gente pode discutir integração, tudo mais. Então a gente está completamente à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigado por terem paciência de nos ouvir. Tá ligado aí? Acho que tem que desligar. E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para o chopp? Para a próxima etapa? Né? Acho que queria novamente, né, agradecer o pessoal, né, a TAG, a Cartular, né, Girotech, Magazord, por propiciarem, acho que esse momento de bastante conteúdo, de dividirem, né, e compartilharem aqui o conhecimento e trazerem conosco aqui esse momento de não só, né, trazer as suas histórias como empresas e como empreendedores, mas também propiciar esse momento de, poxa, que soluções financeiras ou que inovações a gente pode, seja eu sendo uma fintech, uma empresa de tecnologia, como é que eu colaboro com esse ecossistema. Diversas vezes a gente ouviu falar aqui de ecossistema de soluções. Eu, como varejista, como indústria, né, como a primeira linha ali de frente com o cliente ou com o fornecedor, eu posso agregar não só novas receitas e novos resultados e melhorar o meu resultado final, mas ir além disso, né, oferecer produtos, né, que satisfaçam, né, e que ampliem ainda mais a cesta de oferta que eu faço com esses meus clientes, né. E também empresas, né, de ecossistema que nos conectam com isso, né, como os fundos de investimento que a gente tem aqui dentro, os representantes, né, os representantes aqui de outras empresas que participam conosco, né, de olhar para esse ecossistema como um todo e se conectem com isso. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, né, convido para o happy hour que a gente vai ter na sequência. Quero agradecer muito o César, que está aqui, né, que é o nosso maestro aqui da ACAT, né, que nos ajuda muito na condução da agenda da Vertical Fintech. Né, a equipe também que recebeu vocês lá fora, né, a Bruna, que nos ajudou aqui a organizar todo o lado da ACAT também. Estava lá fora também a Roberta e a Camila recebendo vocês e fazendo os crachás. São pessoas daqui da associação, né, que estão todos os dias aqui contribuindo conosco para poder estar entregando cada vez mais conteúdo, seja para associado e seja para os convidados que vêm aqui de fora. Eu conversei com algumas pessoas que estão de outros estados que estão aqui, né, conversando e participando aqui conosco. Queria, de novo, relembrar, né, o nosso Fintech Trends no dia 30 de outubro. Isso que vocês viram aqui é como se fosse uma pílula, né, a gente pegou, né, um formato de painéis de conteúdo, né, do Fintech Trends, a gente traz para cá nesse modelo de FinTalks, mas o Trends ele traz mais que isso, né, ele traz também um momento de conexão, um almoço executivo, né, de conexão entre C-levels, também espaço de exposição, né, para as empresas. Então, é um evento muito maior que acontece aqui no Lounge. Então, deixo aqui o convite para isso. E também uma avaliação, por favor. Agradeço a presença, então, um QR Code que eu peço encarecidamente, né, de coração aberto, para que vocês, né, nos deem o feedback do que vocês ouviram aqui, do que vocês aprenderam, do que vocês estão levando essa noite. E deixo toda a Vertical Fintech aqui à disposição, né, para a gente estar conversando, e também os nossos convidados entre vocês, que aqui a gente tem que cumprir 3 grandes missões, né, facilitar a conexão de negócio entre todo o ecossistema e todos vocês, dar visibilidade para as soluções que a gente vê aqui e falar muito de conteúdo e de inovação. Espero que a gente tenha contribuído e a gente tenha atingido esse objetivo com vocês, e agradeço aqui. Muito obrigado e vamos lá para cima, subindo as escadarias aqui para o nosso happy hour.